Oi, gente, a dica de hoje é fazer, né, como fazer esse padrão entrelaçado e que a gente consegue perceber pontos em meia voltados para o lado direito e outros pontos voltados para o lado esquerdo. E aí a gente consegue perceber que a peça ela fica com aspecto entrelaçado, né? Esse padrão aqui não é um padrão difícil, mas tem que ter bastante atenção para poder fazer. E antes de eu iniciar, mostrar como que ele é feito, eu quero explicar primeiro dois pontos que são essenciais para a gente fazer, e aí depois a gente vai fazer o padrão propriamente dito. Então, a gente fazer esse ponto entrelaçado, né, esse motivo entrelaçado, é importante a gente conhecer dois pontos que eu chamei de ponto A e ponto B, tá? Então, aqui eu fiz uma amostrinha só para mostrar como que é o A e como que é o B. Então, como que seria o ponto A? A gente vai colocar o fio para trás, tá? E a gente vai fazer os dois pontos juntos em meia, tá? Como se a gente fosse fazer o ponto meia, dois juntos em meia. Só que eu não tiro da agulha. E aí, eu volto com a agulha e tricoto o primeiro ponto dos dois juntos em meia aqui, ó. Aí, eu retiro os dois da agulha, tá? Eu vou repetir para vocês verem. Então, eu vou pegar os dois pontos como se fosse fazer os pontos juntos em meia, tá? Não tiro da agulha, volto no primeiro, e aí sim eu tricoto e tiro os dois da agulha. Novamente, pego os dois pontos juntos em meia, não tiro da agulha, volto com a agulha, tricoto o primeiro ponto em meia e retiro os dois, tá? Então, é assim que a gente vai fazer, que é o que eu chamei de ponto A. O segundo ponto é o que a gente chama de ponto B, tá? Então, eu peguei a minha mesma amostra e aí eu vou mostrar agora como que a gente faz o ponto B. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o fio para trás de novo, certo? E aí, o primeiro ponto aqui, ó, que está na agulha, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar ele da agulha e vou devolver ele invertido para minha agulha. E agora, com a agulha esquerda, no caso que eu sou canhota, eu vou pegar o segundo ponto, vou tricotar em meia, vou fazer por trás, tá? Como se fosse fazer um meia normal. Então, eu tricoto em meia, só que eu não tiro da agulha. E aí, eu volto pra agulha, pego os dois pontos por trás e tricoto em meia. Aí, sim, eu vou tirar da agulha, tá? Então, eu vou repetir pra vocês. Pego o primeiro ponto, tiro da agulha e devolvo ele invertido. Aí, o que eu vou fazer? O segundo ponto, eu vou tricotar em meia, pegando por trás, tá? Só que eu não tiro da agulha, eu volto, pego os dois pontos juntos em meia, e aí, sim, eu tiro os dois pontos. Vou fazer novamente, então, tiro o primeiro ponto, devolvo para a agulha invertido, aí eu vou pegar o segundo ponto em meia, tricotar, só que eu não tiro da agulha, tá? Eu volto e pego os dois pontos juntos em meia, e aí sim eu retiro os dois da agulha, tá? Então, isso é o que eu chamei de ponto B. Então, esses dois pontos, eles são essenciais para a gente poder fazer aquele motivo entrelaçado, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Esse motivo entrelaçado, é necessário que a gente coloque o número de pontos múltiplo de 10 mais 2. E aí, a gente tem primeiro que fazer duas carreiras preparatórias. A primeira carreira, que eu chamei de carreira 1, a gente vai fazer um ponto de borda. Vamos trabalhar o ponto A, que eu acabei de mostrar para vocês, repetindo esse ponto A, e no finalzinho, vou fazer o último ponto em tricô. Então, carreira preparatória 1. Então, a gente vai fazer um ponto de borda, tá? Lembrando que eu coloquei número de pontos 10 mais 2, múltiplo de 10 mais 2, ou seja, eu coloquei 32 pontos. Então, eu vou pegar um ponto de borda, e aí eu vou trabalhar o meu ponto A até o final da carreira. Quando chegar no último ponto, eu vou fazer em tricô, tá? Então, como que é o ponto A mesmo? A gente faz o quê? Dois pontos juntos em meia, tá? Não tira da agulha, e aí eu pego o primeiro ponto e faço em meia. E aí, sim, eu retiro os dois da agulha. Então, de novo, dois pontos juntos em meia, não retiro da agulha, e aí eu pego o primeiro ponto dos dois pontos, e aí, sim, eu faço em meia e retiro os dois da agulha. Novamente, dois pontos juntos em meia, não retiro da agulha, volto, pego o primeiro ponto, e aí, sim, eu faço em meia e retiro da agulha. E assim, a gente vai fazer até o final da carreira, tá? Dois pontos juntos em meia, não tira da agulha, faço o primeiro ponto em meia, e aí sim eu retiro os dois da agulha,
tá? Então, a gente vai repetir até o final da carreira. Então, aqui, né, eu estou chegando no meu último, na sequência final, né, na minha carreira 1. E aí, eu vou fazer os 2 pontos juntos em meia, não tiro da agulha, pego o primeiro ponto, faço em meia, aí sim, retiro os 2. E o último pontinho eu vou fazer em tricô. A carreira preparatória 2 e todas as outras carreiras pares do ponto, né, do motivo entrelaçado, a gente vai trabalhar um ponto de borda e o restante todo em tricô, certo? Então, todas as carreiras pares, né, incluindo essa carreira preparatória, vai ser toda um ponto de borda e todo em tricô. Então, aqui, né, a carreira 2, no caso ainda é a preparatória, eu vou pegar um ponto de borda e vou trabalhar, então, todos os meus pontos em tricô. Tá? Então, aqui, ó, vou fazer em tricô até o final da carreira. Já volto para mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai começar mesmo, né, a fazer o ponto entrelaçado. Então, a gente vai começar com a carreira 1. Como que ela é feita? Então, a gente vai fazer um ponto de borda, um meia, e aí nós vamos repetir, né, o ponto A 4 vezes, o ponto B uma vez, e depois, no finalzinho da carreira, os últimos 10 pontos, a gente vai trabalhar o ponto A 4 vezes, um meia, um tricô. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então, a gente tá, né, na primeira carreira mesmo do ponto. Então, eu vou fazer um ponto de borda, tá? Vou tirar o ponto sem fazer, tá? E aí, a gente vai fazer um ponto em meia. Tirei aqui o ponto normal, né, em meia. E aí, a gente vai fazer agora as repetições, que seria o quê? O ponto A 4 vezes. Então, lembra lá, o ponto A, a gente pega os 2 pontos juntos, não tira da agulha, volta aqui no primeiro, e aí sim eu tiro os 2 juntos da agulha. Então, uma vez, 2 vezes o ponto A, a segunda vez, terceira vez o ponto A, quarta vez o ponto A, né? Que seria os 2 pontos juntos em meia, não retira da agulha, volto, faço o primeiro ponto e tiro da agulha, tá? Então, 4 vezes eu fiz o ponto A. E agora o ponto B, que é aquele que eu mostrei. Então, a gente vai tirar o primeiro ponto, inverte, né? Troca ele aqui. E aí, eu vou pegar o segundo ponto, vou fazer em meia, não tiro da agulha, e aí eu volto, pego os 2 pontos juntos, e aí sim eu retiro da agulha. Então, eu vou repetir essa sequência, tá? No caso aqui, até restarem 9 pontos no finalzinho da carreira. Então, desculpa, eu falei errado, não são os últimos 9 pontos, tá? São os últimos 10 pontos, né? Os que sobram na carreira. Então, eu vou fazer o ponto A 4 vezes e um meia, um tricô. Então, o ponto A seria o quê? Pegar os 2 pontos juntos em meia, não tiro da agulha, faço o primeiro ponto em meia, retiro os 2, tá? Então, ele 4 vezes. 1, 2... 3, 4, e aí eu faço um ponto em meia, e o último ponto, né, vai ser meu ponto de borda que eu vou fazer em tricô, certo? Então, aqui é a nossa primeira carreira do motivo entrelaçado. Agora, a gente vai para a segunda carreira, que seria o quê? Toda ela em tricô, né? Então, todas as carreiras pares são em tricô. Então, aqui, ó, eu já fiz, né, a minha segunda carreira, né, toda em tricô, e aí como é que ficou do lado direito do trabalho, tá? Então, agora a gente vai para a carreira 3. Bom, a carreira 3, nós vamos fazer um ponto de borda, depois o ponto B uma vez, e aí nós vamos repetir essa sequência aqui, ó. O A 3 vezes, o ponto B 2 vezes, e os últimos 9 pontos, a gente vai trabalhar o A 3 vezes, o B uma vez e um ponto de borda. Então, repetindo, né, a gente tá na terceira carreira. Então, eu vou pegar um ponto de borda, né, que é um ponto sem fazer. Aí, agora, eu vou fazer aquele ponto B uma vez, tá? Então, vou fazer como? O B, eu tiro o primeiro ponto, volto ele torcido, né, invertido. Aí, vou pegar o segundo ponto, vou fazer em meia.
segundo ponto em meia, não tiro da agulha, volto, pego os dois pontos, faço pontos juntos em meia, e aí sim eu retiro os dois da agulha, tá? Então, agora eu vou repetir qual sequência na minha agulha. Eu vou repetir o ponto A agora 3 vezes e o ponto B 2 vezes, tá? Até restarem 9 pontos na agulha. Então, ponto A 3 vezes, então, ponto A, 2 pontos juntos, não tiro da agulha, pego o primeiro, faço em meia e retiro. Então, ele 3 vezes. 1, 2, 3, né? Então, ponto A 3 vezes. E agora, a gente vai fazer o ponto B 2 vezes. Como que é o B? Nós vamos pegar o primeiro ponto, tirar da agulha e devolver, invertido. E nós vamos pegar o segundo ponto, né, o próximo ponto aqui, vamos fazer em meia por trás. Aí, não tiro da agulha, eu volto, pego os dois pontos por trás em meia, e aí sim eu retiro. Então, o ponto B, a gente vai fazer 2 vezes, eu vou repetir mais uma vez. Então, retiro o primeiro ponto, e aí eu pego aqui o segundo, né, o próximo ponto, faço em meia, não tiro da agulha, aí sim, faço os dois pontos juntos em meia e tiro da agulha. Então, vou repetir essa sequência, que é o A 3 vezes, o B 2 vezes, até restarem 9 pontos na agulha. Bom, então, eu fiz a repetição, né, até restarem os 9 pontos na minha agulha. Então, os últimos 9 pontos, eu vou fazer o quê? O A 3 vezes, o B 1 vez e um ponto de borda. Então, o ponto A 3 vezes, tá? Então, eu vou pegar os dois pontos juntos, não tiro da agulha, pego o primeiro, faço em meia e retiro. 1, o A de novo, 2, e o A de novo, 3, tá? 3 vezes, dois pontos juntos, não tiro, pego o primeiro, faço em meia e retiro da agulha. E o ponto B 1 vez, então, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, tiro da agulha, devolvo ele invertido, pego o segundo ponto por trás, faço em meia, não tiro da agulha, aí eu volto, pego os dois pontos juntos e faço normal, tirando da agulha. E o último ponto, o ponto de borda, eu faço em tricô. Tá? Então, aqui a gente tem a carreira 3 pronta. E a gente vai voltar para a carreira 4, como agora a gente vai para a carreira número 4, né, que é uma carreira par, então a gente vai fazer ela toda em tricô. Bom, agora a gente vai fazer a carreira 5. Então, a carreira 5, a gente vai fazer um ponto de borda, um meia, vamos fazer o B, o ponto B 1 vez, depois nós vamos repetir essa sequência aqui, ó, que é o ponto A 2 vezes, o B 3 vezes, repetindo, e os últimos 8 pontos, a gente vai fazer o ponto A 2 vezes, o B 1 vez, um meia e um ponto de borda. Então, vamos fazer um ponto de borda, um ponto em meia, normal. Aí, agora, a gente vai fazer o ponto B 1 vez, né? Lembrando que a gente tira o primeiro ponto, faz o segundo ponto em meia, depois a gente pega os dois pontos juntos em meia e retiramos os dois. E aí, agora, a gente vai começar a repetição, que seria o ponto A 2 vezes, então, eu vou mostrar aqui, ó, ponto A, 1, 2, então, seria os dois pontos juntos, dou a laçada, não tiro da agulha, faço o primeiro ponto em meia, termino o ponto em meia e retiro os dois da agulha. Então, 2 vezes. Agora, o ponto B 3 vezes. Então, retiro o primeiro da agulha, inverto, pego o segundo ponto em meia, não tiro da agulha, o segundo ponto em meia, não retiro da agulha. E aí, sim, eu pego os dois pontos juntos em meia e retiro os dois, tá? Então, esse ponto 2 vezes, desculpa, 3 vezes. Então, 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai fazer isso até restarem 8 pontos na agulha. Daqui a pouco eu volto, então, com os 8 pontos últimos. Bom, então, aqui eu estou com os 8 últimos pontos na agulha, né? Então, os 8 últimos eu vou fazer o ponto A 2 vezes. Então, 1, 2,
Então, ponto A 2 vezes. E o ponto B uma vez só. Então, a gente vai retirar o ponto da agulha, vamos voltá-lo invertido, vamos pegar o segundo ponto em meia, não tira da agulha, e aí eu faço os dois pontos juntos em meia, tá? E aí, eu vou fazer agora um meia e um ponto de barra, tá? Que aqui, no caso, eu faço em tricô. Bom, agora a gente vai pra carreira número 6, que seria toda em tricô. Depois de feita, então, a carreira 6, que é toda em tricô, a gente vai trabalhar a carreira 7, que seria um ponto de borda. Vamos fazer o ponto B 2 vezes, e depois a gente vai repetir o ponto A uma vez e o ponto B 4 vezes, e aí até chegar aos últimos 7 pontos. Nos últimos 7 pontos, nós vamos fazer o ponto A uma vez, o B 2 vezes e um ponto de borda. Então, a carreira número 7. Então, vou pegar um ponto de borda, eu pego sempre um ponto sem fazer, né, no primeiro ponto da carreira. A gente vai trabalhar agora o ponto B 2 vezes, então, eu retiro o ponto da agulha, na mesma sequência, né? Vamos pegar aqui o segundo, depois a gente pega os dois pontos juntos em meia. E retiramos da agulha. Então, o ponto B uma vez e o ponto B 2 vezes, mesma coisa. Tá? Retiramos da agulha, devolvemos trocado, vamos fazer o segundo ponto em meia e depois os dois pontos juntos em meia, tá? Então, seria a primeira sequência da carreira. Aí, agora, a gente vai repetir o ponto A uma vez, tá? Então, ponto A seria os dois pontos juntos em meia, não tiro da agulha, faço o primeiro ponto em meia, retiro os dois. E aí, agora, a gente vai fazer o ponto B 4 vezes. Então, mesma coisa, tá? Então, vou pegar o segundo ponto aqui, em meia, não tiro da agulha, faço os dois juntos em meia. Então, uma, devolvo, duas, pego os dois juntos em meia agora e retiro da agulha. Meu ponto ficou meio apertado. Por isso que tá difícil para tirar. 2, 3, mesma coisa. E por último, 4. Então, a gente vai repetir, tá? Essa sequência de o A uma vez e o B 4 vezes, até restarem 7 pontos na carreira. Certo? Então, eu vou fazer até restar os 7 pontos, aí eu volto para mostrar. Então, voltando aqui, né, eu tenho os 7 últimos pontos da carreira, eu vou fazer o ponto A uma vez. Então, vou pegar os dois pontos juntos em meia, não retiro da agulha, os dois pontos juntos em meia, não retiro, faço o primeiro ponto em meia, tiro. E aí, o ponto B 2 vezes. Então, volto aqui, pego o segundo ponto. Faço em meia, depois pego os dois pontos juntos e retiro. Então, uma, 2 vezes, tá? O ponto B. Volto aqui, pego o segundo ponto e faço os dois pontos juntos em meia. Retiro da agulha. E um ponto de borda, tá? Então, essa daqui é a carreira número 7. E aí, a gente vai para a carreira número 8, que seria ela toda em tricô, tá? Então, olha só que já tá aparecendo no nosso motivo entrelaçado. Bom, e agora a gente vai para a carreira 9. Então, nós vamos fazer um ponto de borda, um meia, o ponto B uma vez, e depois a gente vai repetir o ponto A uma vez, o B 4 vezes, e nos últimos 8 pontos, vamos trabalhar A uma vez, B 2 vezes, um meia, um ponto de borda. Então, nós estamos na carreira número 9. Então, eu peguei aqui um ponto de borda, nós vamos fazer um meia, tá? Depois, o ponto B uma vez. Peguei aqui o ponto B uma vez. E aí, agora, a gente vai começar as repetições, que seria o ponto A uma vez. Então, aqui, o ponto A uma vez. E o ponto B 4 vezes, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência do ponto A uma vez e o B 4 vezes,
até restarem 8 pontos na agulha. Então, B uma vez. Ponto B 2 vezes. Ponto B de novo. Terceira vez. E o ponto B, quarta vez. Tá? Então, a gente vai repetir até restarem 8 pontos na agulha. Então, notem como é que tá ficando, né, o nosso trabalho, olha. Notem, gente, que o B, ele inclina o ponto meia pro lado direito e o ponto A, ele inclina o ponto meia pro lado esquerdo, né? Então, eu vou fazer a repetição até restarem 8 pontos na agulha. Então, eu cheguei aqui nos 8 últimos pontos, né? Então, a gente vai trabalhar o quê? O ponto A, uma vez. Então, aqui os dois juntos em meia, né? Eu não retiro da agulha e faço o primeiro e retiro. Então, o A, uma vez. E o ponto B, 2 vezes. Então, ponto B aqui, ó. Uma. Duas. Vou fazer novamente, né, o ponto B. E aí, depois, por último, a gente vai trabalhar um ponto em meia e um ponto de borda, certo? Então, agora eu vou fazer a carreira número 10, que seria tudo em tricô, e aí daqui a pouco a gente retorna. Então, olha só, né, como é que tá ficando bem bonito, né, o nosso ponto, nosso motivo entrelaçado. Então, agora a gente vai pra carreira número 11, tá? Então, a carreira número 11, como que ela é trabalhada? A gente vai fazer um ponto de borda, 2 meias, e aí nós vamos repetir até os últimos 9 pontos da carreira, que seria o A 2 vezes, o B 3 vezes, e aí nos últimos 9 pontos nós vamos fazer o A 2 vezes, o B 2 vezes e um ponto de borda. Bom, então, aqui, né, a gente tá na carreira número 11. Então, eu vou pegar um ponto de borda, aí, eu vou trabalhar 2 meias. E aí, agora, a gente começa a nossa repetição, que seria o A 2 vezes. Então, A uma, A 2. E agora, o ponto B 3 vezes. Então, a gente vai tirar aqui o primeiro ponto, devolvemos para a agulha, vamos fazer o segundo ponto e meia sem tirar da agulha, e aí os 2 pontos juntos da agulha. Então, ponto B de novo, 2, ponto B de novo, 3. Tá? Então, a gente vai fazer essa repetição do A 2 vezes o B 3 vezes, até restarem 9 pontos na agulha. E aí, agora, a gente tem, então, os 9 últimos pontos da agulha, em que nós vamos fazer o ponto A 2 vezes. Então, uma. Duas. O ponto B 2 vezes também. Então, ponto B 2 vezes. Uma. Duas. E, por último, né, um ponto de borda. Aí, a gente vai para a carreira número 11, tá? E aí, depois, a carreira número 12, que seria todo em tricô, e aí eu volto para mostrar para vocês a carreira número 13. Então, eu terminei a carreira 12, que é todo em tricô, e agora a gente vai para a carreira 13. Então, a carreira 13, nós vamos fazer um ponto de borda, um meia, depois nós vamos repetir o A 3 vezes, o B 2 vezes, e nos últimos 10 pontos, nós vamos fazer o A 3 vezes, o B uma vez, um meia, um ponto de borda. Então, eu peguei um ponto de borda, né? Então, repetindo a carreira 13. Um ponto de borda, um meia. Aí, nós vamos fazer agora a repetição, que seria o A 3 vezes. Então, uma. Duas. Três, tá? Então, o ponto A, 3 vezes.
O ponto B, nós vamos trabalhar agora 2 vezes. Então, retiramos o primeiro, fazemos o segundo em meia, não tira da agulha, e aí fazemos os 2 pontos juntos em meia. E, novamente, o B, né, segunda vez. Tá? Então, a gente vai repetir essa sequência até restarem 10 pontos na agulha. Bom, então, a gente chegou aqui nos últimos 10 pontos, né, da carreira. Então, nós vamos fazer o A, né, o ponto A, 3 vezes. 1, 2, 3. E aí, nós vamos fazer o ponto B uma vez só. Aqui, ó, uma vez. O ponto B. Um meia. E um ponto de borda, tá? Aí, a gente agora vai fazer a carreira 14, tá? Que seria toda em tricô, né? Um ponto de borda e todo em tricô. E aí, a gente vai para a última carreira, que é a carreira 15, tá? Então, vou fazer agora a carreira 14, que é toda em tricô. E por último, então, a gente vai fazer a carreira 15, que seria um ponto de borda, o A 4 vezes, o B uma vez até o finalzinho, e aí o último ponto nós vamos trabalhar em ponto de borda. Então, essa daqui é o último ponto do motivo. E aí, a gente vai para a carreira 16, que seria toda em tricô, e a carreira 17, a gente vai voltar à carreira número 1. Então, né, nós vamos fazer agora a última carreira, né, do motivo, que seria o quê? Um ponto de borda, carreira 15, né? E aí, nós vamos fazer 4 vezes o ponto A até o final da carreira, essa sequência agora. Então, 4 vezes o ponto A, então, 1, 2, 3, 4 vezes, então, ponto A. E uma vez o ponto B. Então, a gente vai repetir essa sequência até o finalzinho da carreira. E aí, o último ponto que sobrar, nós vamos fazer um ponto de borda, né, que eu faço em tricô, certo? Bom, então, aqui eu cheguei no finalzinho, né, da carreira. E aí, por último, vou fazer um ponto de borda. Então, a gente chegou na carreira 15, né, do motivo. É o motivo entrelaçado, ele fica dessa forma aqui, ó, né? Aí, a carreira 16, a gente vai fazer toda em tricô, né? Que são todas as carreiras pares. E na carreira 17, então, a gente volta àquela carreira número 1, aquela primeira carreira que a gente trabalhou, né? Do ponto mesmo, né? Do motivo entrelaçado. Não seria das carreiras preparatórias. Então, seria, a gente vai voltar à carreira 1, que seria essa daqui, ó, tá? Um ponto de borda, um meia, 4 vezes o A, uma vez o B. No finalzinho, 4 vezes o A, um meia, um tricô, tá? Então, essa é a explicação, né, desse ponto, desse motivo entrelaçado. E aí, você pode repetir quantas vezes quiser para fazer, né, a peça que você desejar. Então, é um ponto bem bonito, bem diferente e que não é difícil de fazer, né? Exige bastante atenção, mas ele é bem legal de fazer. Bom, então é isso.